FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo mais uma semana em twitch.tv/BlackYellowBR. Estamos falando aqui direto da sua internet para todo o mundo, onde quer que você esteja falando e ouvindo português. Estamos aqui para falar de Pittsburgh Steelers em mais uma semana. Embora o Steelers esteja em bye week, a gente está aqui para falar desse time como sempre. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, mais uma live, dia de trade deadline. O Black Yellow Brasil não fez movimentações, mas o Steelers fez, e é isso que a gente vai comentar hoje. Em algum ponto desta live teremos a presença de Germano Coutinho, assim espero, e falaremos muito sobre as movimentações que o Steelers fez, não que elas sejam surpreendentes, mas que entre surpreendente e inesperado tem algum ponto no espectro aí que o Steelers participou. Enquanto não temos a presença de Germano, temos a presença de Germano neste momento. Olha só. Germano Coutinho, boa noite. Agora, boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e também telespectadores, né? É aquela coisa, quem sabe faz ao vivo. Minha internet deu uma pequena oscilada e aí eu rapidamente peguei o cabo, conectei para as coisas ficarem bem tranquilas. Mas enfim, vamos embora. É isso. Pra gente ir conversando com vocês, me ocorreu uma coisa, Germano. Quando as pessoas entram na nossa live, existe uma bela possibilidade que elas sejam impactadas com o anúncio da Twitch e elas percam. Então, por isso, é sempre bom a gente dar uma seguradinha aí, pelo menos de 1 minuto, antes da gente começar a falar coisas significativas. É bom que a gente faz uma abertura consistente para quem está assistindo depois. Vamos com recados que a gente sempre tem que passar, né? Redes sociais, @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. A gente faz sempre cobertura dos Steelers, mesmo em bye week, por exemplo. A gente tem essa oportunidade aí de estar trazendo notícias e aspas e qualquer coisa interessante sobre os Steelers para vocês. Segue lá nas 3 redes, né? Acompanha esta live, twitch.tv/BlackYellowBR. Se você está ouvindo só o podcast e não sabia que a gente entra ao vivo, por favor, sempre depois dos jogos dos Steelers e às terças-feiras à noite, terça em geral às 8 da noite, a gente está aqui ao vivo e sempre o que a gente fala vira podcast na sequência. E aí você pode acompanhar tanto na FN Network, fambonanet.com.br, quanto nas principais casas, principais aplicativos do ramo, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple, enfim, um monte de lugares aí. Escolha o seu preferido, siga a gente, deixa avaliação, aquelas 5 estrelinhas bonitas e necessárias, todos esses pequenos passos que vão ajudando a gente com o algoritmo, e tem contribuições financeiras também que você pode dar. A gente está na Twitch, você sabe que a Twitch tem mecanismos de inscrição, tá com o sub sobrando, tá a fim de dar essa colaboração, assina o canal aqui na Twitch. E o principal, recomenda tudo isso, né? Recomenda live, recomenda os tweets, recomenda os podcasts, vamos espalhando isso aí para um monte de gente. O assunto principal de hoje, o assunto número 1, é a trade deadline. Afinal, o Steelers se movimentou nesse dia, nesta terça-feira. A NFL, inclusive, teve uma sacada muito boa. Antigamente, trade deadline era meio jogada, até que ela decidiu, não, vai ser toda primeira terça-feira depois da semana 8. Afinal, só tem uma terça-feira entre a semana 8 e a 9. Mas depois da semana 8, que é a metade da temporada, a gente marca ali trade deadline. E a quantidade de trocas vem aumentando ano a ano, os times vêm percebendo que eles podem ter algumas posturas que antes não eram super comuns. Ter jogador de aluguel, por exemplo, se contrata o cara por 1 ano e na trade deadline, dependendo da tua situação, você já despacha ele. Ou você tá se vendo como um ganhador, um contender, um time que vai disputar. Você pega, faz uma troca por um cara que vai ter um contrato de 6 meses com você. 6 meses, meia temporada com você, e para tentar dar esse gás, esse sprint na fase final da temporada. Então tem um monte de fatores aí e o Steelers se mexeu. A gente pode começar falando da troca que é menos movimentada, Germano, dá uma segurada na audiência. Vamos falar de William Jackson, terceiro cornerback. O Steelers foi a Washington, negociou com o Commanders e trouxe um cornerback que já é alvo dos Steelers há muito tempo, né?
Exatamente, Danilo, exatamente. A gente não pode nem dizer que foi exatamente uma surpresa essa troca, porque já era algo meio que especulado há um certo tempo. Não a troca em si, vamos dizer assim, mas a vinda dele aqui para Pittsburgh, até porque caso não houvesse uma troca por ele, ele com certeza seria dispensado e aí iria para o waivers. Nós temos atualmente, se eu não estou enganado, a quarta maior prioridade da liga, ou seja, só tem 3 times na nossa frente que poderiam escolhê-lo antes de nós. Então, era muito falado, já era muito esperado isso, que o William Jackson III, ele realmente viesse aqui para Pittsburgh. A troca em si foi uma troca muito tranquila. A gente basicamente mandou uma 6ª rodada de 2024 para uma 7ª rodada de 2024, mais o William Jackson III. Ou seja, por nada. Foi uma bala juquinha, um 7 belo. Foi basicamente isso. Quanto ao jogador em si, acho que a galera que acompanha há um certo tempo o podcast sabe que nós já comentamos várias e várias vezes sobre ele. Um jogador que era um draft crush nosso, que quase foi nossa escolha, mas infelizmente o Cincinnati Bengals, que estava na nossa frente no draft, acabou nos dando uma rasteira, vamos dizer assim, e acabaram selecionando o jogador antes que a gente pudesse. E aí, como todos nós sabemos, tivemos que nos contentar, se é que essa é a palavra correta, com o Artie Burns. E dando o que deu, né? William Jackson teve uma carreira boa lá em Cincinnati, era um dos poucos cornerbacks na época que conseguia marcar o Antonio Brown de um modo minimamente aceitável, porque realmente o Antonio Brown era muito complicado de se marcar, mas eu lembro distintamente que o William Jackson III era um desses CBs que conseguia marcar ele até certo ponto, que não fazia um trabalho péssimo nas vezes que eles se enfrentavam. Então, fico ansioso, não digo nem ansioso, mas eu estou bastante curioso para ver se ele vai conseguir render aqui, porque lá em Washington, tudo de notícia que chega para a gente vem pelo lado negativo, dizendo que ele não estava tendo uma boa temporada, que ele estava péssimo, e assim, ao que tudo indica, realmente isso é verdade, até mesmo porque o Washington não faria essa troca de migalhas se esse não fosse o caso. Era uma situação que o jogador com certeza seria dispensado, até pelo alto salário que ele tinha, e para evitar isso e para tentar conseguir alguma coisa em troca, eles fizeram essa trade conosco. Então, é uma aposta, não esperem que vai vir um salvador da pátria da nossa secundária, não esperem que vai vir um cornerback 1 maravilhoso, shutdown e não sei o quê. É uma aposta que eu acho muito válida, mas aí vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Exatamente, mano. Tem um monte de fatores envolvidos nessa troca de Jackson. A principal, você lembrou que era o jogador que o Steelers realmente queria no draft 2016 e acabou pegando o Artie Burns. Foi sequencial, assim. O Bengals tinha a escolha exatamente na frente dos Steelers. E aí eles fizeram essa seleção. Esse é o fator número 1. O segundo é que é muito barato, né, bicho? Vai uma 6ª condicional, vem uma 7ª condicional, tudo isso em 2025, que é o limite que você pode trocar de draft hoje, são 3 anos pra frente, né? Você tem 2023, 24 e 25. Então, tudo isso é muito, muito barato. Assim, é a condição que você tem. E o principal é o seguinte, é o dentro de campo, né? O Jackson ele é tido como um jogador que joga muito bem em cobertura homem a homem, cobertura em marcação individual. E aí você colocou ele num Commanders que roda muito marcação de zona. Ele estava sendo muito pedido para rodar marcação de zona. Essa é a teoria de quem gosta de William Jackson para defender por que ele estava indo tão mal, né? Ele estava indo mal. A avaliação, quer você goste, quer não, do PFF, nessa temporada dele é a pior da carreira. O Football Focus está com nota de 49, coisa assim, uma coisa muito, muito lá embaixo, a avaliação dele nessa temporada. Então, isso já tem que te dar a demonstração de calma. Preço tem que te dar essa demonstração, a performance do cara para as avaliações, especialmente o Pro Football Focus, tem que botar uma bela dose de calma aí, porque ele realmente, como o Germano disse, não tá vindo para ser um salvador da pátria, né? Tem que ser um cara devagar com a história. Aí a gente lembra, por exemplo, de aquilo, a pergunta do Thiago aqui, se ele seria um Witherspoon segundo. A gente lembra a quantidade de semanas em que aquilo nem foi usado, né? Ele não participou do training camp e não estaria entrosado com o time, acostumado com o estilo de Seattle, de onde ele veio, era diferente e tal, mas a gente espera que, como essa troca foi feita imediatamente na hora da bye week,
o Steelers tem a oportunidade de usar esse período inteiro, o Steelers vai treinar até quinta-feira, para integrar o jogador, para colocar ele adaptado o mais rápido possível, para ele já participar, né? Se você já colocou aquilo no banco no último jogo, pode se esperar que a utilização dele vai diminuir e que alguém comece a pegar mais snaps desse tipo. Eu até me confundi então, Danilo. Eu falei acho que 2024, pior ainda, 2025. Meu amigo, eu nunca vi uma troca tão longa, sério. Eu realmente não lembro de nenhuma troca assim que eu tenha conhecimento de ser um negócio tão pra frente, mas tão pra frente. Basicamente foi assim, ó, eu quero jogador e só pra garantir, só pra não ter nenhum problema, nenhum risco, eu vou lhe dar essa bala Juquinha aqui. Aí o Commanders aceitou. Basicamente foi isso. Eu dei uma caidinha aqui rápida, então não sei se você chegou a falar, Danilo, mas um ponto importante na vinda do William Jackson é o seguinte: ele é um cara que se dá muito bem na cobertura homem a homem, e nessa temporada nós somos o segundo time que mais atuou nesse sentido, que mais teve cobertura homem a homem. Se eu não estou enganado, só atrás do Saints. Então, e uma das maiores críticas a ele lá em Washington era justamente essa, que o Washington jogava muito em zona e que ele não estava se adaptando. Então, talvez essa mudança de ares faça muito bem para ele, e principalmente a mudança de esquema defensivo. Isso. Você precisa contar com esse tipo de mudança de cenário para ver se você dá uma resgatada no jogador. Por isso, esse tipo de movimentação super baratinha é mais interessante até. E um outro ponto central aí dessa história vem do relato da Josina Anderson. Eu acho que ela era ESPN e agora está na CBS. Que é que a troca deu uma... O Léo levantou outro ponto aqui. A troca levou um pouquinho mais de tempo, porque assim... O Steelers o jogador queria sair de Washington já tem um tempo. Ele já tem umas 2 ou 3 semanas que ele tá pedindo troca de Washington. E aí a troca foi demorando, porque o time que ele queria vir jogar, o preferido dele na história, é o Steelers. E aí a troca demorou porque os times demoraram para acertar esses termos. Aí é a informação da Josina Anderson, que é até uma insider muito boa. Ela já foi da ESPN, já foi da Fox, já foi do Showtime e hoje tá na CBS Sports. E o Léo trouxe um ponto importante aqui, ele já foi treinado por Terry Austin. Terry Austin já foi parte do staff, coordenador defensivo, acho, do Cincinnati Bengals, e por um ano os dois coincidiram, né? O Jackson estava lá e o Terry Austin estava lá no Bengals também. Foi, acho que o último ano da gestão do Marvin Mills, antes do Zach Taylor, né? O técnico do Bengals, antes do Taylor assumir. Isso. Então a carreira do cara foi isso, ele foi draftado pelo Bengals imediatamente antes do Steelers, passou todo o contrato de calouro por lá, bateu na free agency, porque o Bengals estava começando a renovar o elenco, e o Bengals o Washington assinou um contrato razoável até, é coisa de 3 anos, 40 milhões, assim, com ele, e isso, o que é que fica aí do Steelers? Tem uns 5 milhões que o Steelers ainda tem que pagar, se a memória não falha, do contrato inteiro de 12 desse ano. Ano que vem, ele pesa mais uns 15 contra o cap. Disso são 12 milhões de salário. A ideia é que o Steelers dê uma avaliada no cara, e se ele valer a pena, se o Steelers achar que corresponde, aí você renova o contrato, dá uma extensão e faz esse ponto. Boa noite, Léo Lima. Boa noite, a gente tarda, mas não falha, né? É isso aí, vamos... William Jackson, o terceiro? Cara, eu achei bem interessante, eu comentei no chat dele com o Terry Austin, né? É um fit que ele quer muito jogar, que foi onde ele melhor jogou no Bengals, então é uma marcação muito em man coverage, né? Então, homem a homem, famoso homem a homem, como é que chama no futebol, né? O famoso, tu marca ele te marca e vambora. E, cara, interessante, não acho que é um cara que vai resolver nossos problemas, pelo contrário, acho que vem pra brigar pra uma posição aí de corner 2, talvez. E é isso, pô, mas se der bom, ótimo, se der ruim, acontece. Vamos pro próximo, é uma troca de 2025, e quando a gente chegar no draft de 2025, a gente vai perguntar, cara, que troca é essa aqui? A gente tem a pique de Washington aqui. É isso. Esse condicional, né, bicho? Que talvez nem role nada. Talvez o Steelers ganhe a 7ª e não pague a 6ª. Bicho, tem tanta coisa pra acontecer daqui pra 2025 que pelo amor de Deus. Fora que no quesito cap também, se for mal, se não me engano, se a gente conseguir cortar ele,
Não tem nada oficial ainda, porque como é uma troca dessa, então os times ainda estão negociando com o jogador, então é um pouco mais complexo. Mas se continuar o mesmo salário que ele tinha em Washington, a gente só perde 3 milhões de cap pro ano que vem, se cortar ele. Então, suave. Boa aposta. Suavíssimo é o tipo de pequenas movimentações que times tradicionalmente fazem quando identificam o buraco, né? Tá justo, pô. Tá muito, muito justo. E fica aí a pergunta do Denis pra você, Léo. Como é que o William Jackson vai brigar por cornerback 2 sem ter um cornerback 1? Interrogação. Mas aí que tá, né? Pra que ter um cornerback 1 se a gente tem uns 3 cornerback 2? Não precisa, é sobre isso. A gente vai rotacionando aí e vamos ver qual é. O cornerback 1, se tudo der certo, vem ano que vem no draft. É o que tudo se indica, né? É a nossa maior necessidade por muito. E a gente não ia falar de draft aqui, mas acabei falando demais. Léo, pelo amor de Deus, não dê corda não, pelo amor de Deus. Contanto que você não comece a indicar nomes de cornerback 1, tá tudo certo. Então, esses são os fatores. Tinha mais um? Não, acho que é isso. É isso tudo que temos para falar de William Jackson, terceiro. E aí você pergunta, né? Os Steelers têm 53 jogadores. Para você adicionar um jogador, você tem que retirar um jogador da lista, e esse jogador foi retirado. O que ia perguntar aqui para o fantasma de Germano Coutinho presente nessa live sobre Chase Claypool. Vai embora para o Chicago Bears por uma escolha de segunda rodada. Bom, primeiramente, gostaria de pedir desculpa aos nossos queridos ouvintes e telespectadores pela minha falta de câmera, de vídeo, mas estava impossível continuar pelo computador, porque realmente estava travando, estava um desafio muito grande. E aí eu tô pelo celular, e pelo celular realmente ficar com a câmera é muito complicado, é muito ruim de ficar segurando, enfim. Então vocês vão ficar apenas com a minha belíssima voz. Rapaz, no começo, quando chegou a notícia que o Claypool foi trocado, imediatamente eu pensei, rapaz, eu acho que não vai vir coisa boa, não. Eu tava esperando, sei lá, uma escolha de quarta rodada, talvez até mesmo quinta rodada, sério mesmo, sem brincadeira nenhuma. Eu achava que não vinha uma compensação boa. Até comentei isso em alguns grupos que eu tenho do WhatsApp, e logo em sequência chegou a maravilhosa notícia que a gente tinha trocado por uma escolha de segunda rodada. Quando eu vi que era a escolha de segunda, aí eu abri aquele sorrisão, porque para mim foi inesperado. Realmente eu não esperava uma troca do Claypool por uma escolha de segunda rodada, ainda mais depois que a gente descobriu que é pela segunda rodada do próprio Bears. Bom, para quem não sabe, o Bears ele tem 2 escolhas de segunda rodada, porque eles trocaram o Roquan Smith com o Baltimore Ravens por uma escolha de segunda rodada e uma de quinta, se não estou enganado. Então eles têm a deles e também a do Ravens. No início, acho que todo mundo aqui pensou que tinha sido pela escolha do Ravens, uma escolha que provavelmente vai ser mais abaixo, vai ser mais embaixo. Mas não, foi pela própria escolha do Bears. Ou seja, nessa temporada, nós agora, além de torcermos pela nossa vitória, nós precisamos torcer pela derrota do Bears. E no final das contas, eu acho que foi uma troca boa para todo mundo. Nós pegamos uma escolha que provavelmente vai ser uma escolha top 10 do segundo round, ou algo muito próximo disso. Por um jogador que muito provavelmente não iria ficar. Ele tinha mais essa temporada, o finalzinho dessa temporada e o próximo ano, e muito provavelmente depois disso ele iria para o time, iria testar a free agency, dificilmente iria renovar com a gente. Então, de uma maneira adiantada, mais ou menos 1 ano e meio, nós nos desfizemos do jogador e conseguimos um baita de um retorno. E também ficou bom pro Bears, porque o Claypool, com certeza, na minha opinião, é melhor que todos os recebedores que eles têm lá atualmente. O Darnell Mooney, me desculpe, mas zero condição de você ser um wide receiver número 1 nessa liga. E também foi muito bom para eles porque eles atravessaram o Packers, né? Que também é uma notícia que a gente tem que falar aqui, que pelo que estão falando, pelos reports, existiam 2 times na disputa, o Bears e o Packers. O Packers também ofereceu uma segunda rodada e assim que o Bears descobriu isso, eles também ofereceram a segunda e aí ficou de nossa escolha, pra gente ver o que a gente ia querer. Como o time achou, eu acho que de maneira acertada, de maneira inteligente, como o time achou que o Bears, ele teria um recorde pior do que o do Packers, escolhemos trocar com os Bears. Então, foi bom para todo mundo. Desejo muito sucesso ao Chase Claypool, acho que é um cara que tem muito potencial. A gente reclamava, né, muito dele, e com razão, muitas das vezes, mas a gente precisa lembrar que ele é um jogador que nas primeiras 2 temporadas, ele superou 1.000 jardas. É porque pra gente, isso acaba não sendo tão incomum. Afinal de contas, nós temos um histórico recente muito bom
de draft em questão de wide receiver. Realmente a gente acerta com maior facilidade que a maioria dos outros times. Então talvez pra gente não seja uma coisa tão anormal, mas pra grande maioria da liga você conseguir 1.000 jardas é um fato, um acontecimento que deve ser muito comemorado. E pro Bears, com certeza, isso aí que ele vai chegar lá para melhorar e muito aquele corpo de recebedores. Fala, Léo. Cara, troca difícil. Troca bem difícil. Temporada difícil como um todo, nesse quesito. A gente perdeu o Juju no início da temporada, que não foi por troca, mas é sempre bom lembrar que era nossa cara de confiança, né? O cara da bola curta, o cara da bola rápida. E agora perde o Claypool também, apesar de ser um valor muito bom. Pra vocês terem ideia, a gente pegou o Claypool na 49, se eu não me engano. Por aí. A gente pegou o Claypool na 49, pode ser que a gente tenha... se as coisas continuarem como estão hoje, nosso time indo mal, terminando mal, eu não tô conseguindo me segurar, porque pra quem tá nos ouvindo só em podcast não tá vendo isso, mas o Germano Coutinho está agora com uma foto na tela como correspondente por telefone. É sensacional. Mas voltando a falar de Claypool, cara, se tudo continuar ruim, a gente é capaz de ter 3 escolhas top 40 no draft. Cara, eu não faço ideia, e Danilo também não vai saber de cabeça, quando foi a última vez que a gente teve algo parecido com isso, algo perto. É muito raro acontecer algo assim. Então, cara, a gente vai ter um bom capital de draft pro ano que vem. Se a gente conseguir pensar, planejar bem, vai ser interessante. O Germano falou que é uma troca acertada, porque escolheu em tese o time pior, né? Apesar de que, como o time do Packers é coisa ruim, capaz deles ficarem ainda pior que o Bears só pra ferrar a gente, né? É a cara dos Steelers acontecer isso. Tomara que não. Mas é um jogador bom, um jogador que tem tudo para evoluir, um jogador que tem tudo para crescer. Tá indo para um esquema que vai favorecer ele, vai ser o principal recebedor do time, com o QB novo que tá evoluindo também. E, cara, pra gente agora pensar que a gente pegou 2 recebedores não foi à toa no draft. Apesar do Calvin Austin estar machucado, não sei se chegaram a falar, ele operou hoje, então ele já estaria fora da temporada, mas operou hoje. Então acho que o nosso foco mesmo para ano que vem é usar mais o Calvin Austin, que ele veja campo, que ele seja talvez um titular do time. É interessante, cara, interessante. Acho que tem tudo pra gente conseguir evoluir. E uma pena para nosso menino Pickett, que perde um alvo seguro, né? Querendo ou não, o Claypool ainda era um jogador seguro para um QB calouro que está começando o desenvolvimento. Isso é uma pena que o Pro Football Reference não tá me ajudando aqui, porque ele tem uma página olha só, agora ele resolveu abrir. Uma página dedicada ao histórico completo de draft da franquia. E aí, bicho, eu vou ficar dando scroll aqui por muito, muito tempo, até ter qualquer coisa minimamente parecida com isso, porque é difícil você ter, falando primeiro de capital de draft, é difícil você entrar nesse tipo de conjectura, porque o Steelers não é muito afeito a grandes movimentações. E para você ter muita escolha no topo, você precisa se movimentar. Achei. Olha só. 89. A gente teve a escolha 7, a 24 e a 34. 1989 foi o nosso último draft, com 3 escolhas no top 40. A gente pegou um running back, um guard e um DB. Quem foi, Léo? Tim Worley, Tom Ricketts e Carnell Lake. Carnell Lake. Carnell Lake eu conheço, mas os outros dois... história, porra. O running back, o nome dele não me é estranho. Ele teve 8 touchdowns, 455 tentativas de corrida. O nome dele não me é estranho, mas dizer que eu conheço aí realmente é mentira. Deixa eu manter Germano aqui na tela enquanto a gente tá batendo esse papo. Então, esse tipo de capital de draft, você precisa se mexer pra cima, pô. Ou você precisa trocar jogadores do seu elenco, que é o que o Steelers tá fazendo agora, ou você precisa juntar uns recursos mais embaixo e poder trocar pra cima. Tem que acontecer muita coisa pra você ter isso, né? Todo dia que rola, por exemplo, a troca do Deshaun Watson, a troca do San Francisco com o Miami para levar o Trey Lance, que por sinal o Miami trocou todas as 3 escolhas depois, né? Já tá fechado, selado qual é o destino deles com isso aí, mas deixa para outra galera discutir o resultado. Então muita coisa tem que acontecer, o Steelers não faz, então era bem claro que a gente não ia ter isso daí. Valor do jogador, eu acho bem ok, bem bom, assim. Eu acho o Claypool digno de uma escolha de segunda rodada.
acho até parabéns pro Steelers por ter draftado o cara na segunda e mantido o cara na segunda, tá ligado? Draftado com uma segunda média pra baixo e vender pra uma segunda média pro topo do round. Danilo, é o famoso, a gente pegou um carro numa concessionária, usou ele por 2, 3 anos e vendeu pelo mesmo preço. Tá ótimo. Isso. Embora a depreciação de carro seja muito mais pesada do que de wide receiver na liga, ainda, vale considerar aqui, você tem essa oportunidade de vender pelo mesmo valor que você comprou. Tem na live de terça passada, eu estava aqui com o Diego, e esse é um trecho que vai sair em podcast na sexta-feira. Vejam como a linha do tempo aí é super variada. A gente chegou a comentar que tipo de diferença, alguém perguntou, que tipo de diferença o Marcan faria, a gente esperava de um Marcan, só que a gente já estava pensando na próxima off-season, né? E uma coisa que a gente mencionou é o Marcan com o Andy Weidel, que é o assistente general manager, e que veio agora nessa movimentação aí de front office dos Steelers, é que o time começasse a pensar mais ágil em movimentações, que o time fosse mais direto em movimentações. É que o time visse, ok, qual é o valor que eu tenho por Chase Claypool? Eu acho até que Claypool foi um exemplo. Qual é o valor que eu tenho? Tá, da onde eu consigo tirar isso aqui? É o Bears? É o Packers? Estou precisando? Liga pra essa galera. Liga pro Gutekunst, liga pro Ryan Poles, que eles trocaram de Ryan pra Ryan em GM, é um negócio de doido. Vamos resolver. Como é que a gente resolve? Beleza, conseguiu a troca? Troca. Como é que a gente repõe isso daqui? A gente já tem no elenco? A gente precisa buscar? Da onde a gente tira? E esse valor que a gente tá recebendo, a gente pode mexer de novo? Não vale? Beleza, como é que tá o próximo draft? Como é que tá... Todo esse tipo de observação, de movimentação, que a gente via Kevin Colbert sendo muito mais cauteloso, até hoje são surpreendentes. As trocas para subir para draftar o Bush e a troca pelo Minka, pelo amor de Deus, não passa pela nossa cabeça que Kevin Colbert faria aquilo. Que eu diria então, que talvez não foram nem coisa dele, né? Não duvidaria que fossem coisa do próprio Marcan, ou então do... Se o nome do rapaz que foi pra Filadélfia. Não duvidaria que fosse coisa deles. Com certeza. Então você tem esse tipo de agilidade de movimentação, é uma coisa que a gente espera. E por fim, o que é que sobra no Steelers? A gente pediu perguntas lá no Twitter, o André LM008, obrigado pela sua pergunta, André. Quem vai ser o wide receiver 1? Quais são as possibilidades de vitória? A parte de vitória a gente guarda mais para frente. E é o seguinte, o wide receiver 1 é um cargo que está em disputa. Embora nos nossos corações alguém já assumiu esse cargo, para os Steelers vai ficar lá. Até porque para os Steelers não interessa muito hoje eles cravarem quem é o wide receiver 1. Em questão contratual, Deontay Johnson tranquilamente. O contrato dele vai falar mais alto nessa disputa. Mas na hora dentro de campo, Johnson recebe mais alvos, mas quem corresponde mais é Pickens. Então você vai sempre ficar tendo esse tipo de coisa. Com quem as defesas vão se preocupar mais? A impressão que tá dando é que Pickens está sendo mais observado. A quantidade de passes que ele teve na direção dele no segundo tempo diz muito sobre isso para mim. Então, pouco importa nessa temporada quem é o wide receiver 1. Quer dizer, pouco importa agora quem é o wide receiver 1. Tá aberto, mas eles dois são 1 e 2. Como é que a gente repõe isso, Léo? Que é inclusive a pergunta do Thiago aqui. Cara, difícil, né? É difícil. A gente tem... Em tese, vamos lá, vamos pensar como Matt Canada. Inclusive, antes de falar disso, só recuperar um tweet que a gente comentou bastante hoje lá no nosso QG. A gente pediu para mandar embora o Canada, não o Canadian. Então acho que trocaram aí o Canadá pelo canadense. Mas é isso. Perfeito, Thiago. Mas o grande ponto em tese, quem é o nosso wide receiver slot próximo da lista? Era o Gunner. Gunner não tá jogando bem. Não tá tendo espaço, a gente tá vendo muito pouco ele em campo. Não acho que o Gunner vai assumir isso. O que eu tô sentindo que vai acontecer um pouco mais, o Matt Canada, ele tinha muito uma visão de jogo que alinhava no 12 personnel. 12 personnel é basicamente um cara no backfield e 2 tight ends em campo. Eu acho que vai começar a acontecer mais isso. A gente vai ver mais o Connor Hayward em campo, vai ver mais um pacote com Pat Frymore, talvez até aberto como wide, e o... Como é que é o nome do rapaz? O outro rapaz? Zach Gentry. Zach Gentry também em campo, que tem mostrado uma evolução.
Então acho que vai ser muito mais nessa pegada de vamos trabalhar os nossos jogadores que a gente tem aqui, mas num formato que o Matt Canada estava mais acostumado, que é jogar com uma linha, em tese uma linha um pouco mais forte, porque tu tem mais 2 jogadores na linha, é mais forte, né, em tese, né? Talvez isso melhore o jogo corrido, talvez seja um bom ponto pra gente estudar. Talvez isso facilite com jogadas mais trabalhando aquela área entre os números que a gente sempre fala, né? Já que o Tyrande está colado na linha ofensiva, a chance dele correr para frente ali, para perto pro meio do campo é mais fácil do que correr para ponta, geralmente. Então é uma possibilidade. E, cara, também tem a possibilidade da gente recuperar o garoto que jogou na off-season pra gente, que tava no Practice Squad, não lembro se ele está ainda. Von? Qual é o nome dele? O Von? Elevon. Eu acho que era, Tyler Vaughn, né? É, o Televon. É ele mesmo, é ele mesmo. Então pode ser que seja um nome pra gente ver aparecendo mais em campo, né? Nem que se ele estiver ainda no nosso Practice Squad, eu confesso que eu não lembro dessa informação, mas pode ser que a gente veja mais ele em campo. Ainda não olhei como tá a Free Agency, então essa semana vai ter muita movimentação, vai ter muito time cortando o jogador ainda. Vamos ficar de olho, cara. Pode ser que, a princípio, a gente vai jogar mais com 2 tarendes. Esse é o princípio. Mas exatamente o que vai acontecer, cara, o que se passa na cabeça de Matt Canada, aí... Germano, tu sabe dizer isso, Germano? Porque eu não faço ideia. Impossível dizer, impossível dizer. Eu concordo totalmente contigo, Léo, em relação a essa questão do 12 personnel, né? E irmos com mais esquemas ofensivos com 2 talentos em campo. Eu, inclusive, concordo com isso. Assim, a ideia me agrada bastante, porque o Pat Freiermuth tem se mostrado um belíssimo jogador, recebendo passes. Em outros aspectos também, mas ele tem aparecido mais recebendo passes ali pelo meio. Um cara muito sólido, um cara que a gente pode confiar. O Zach Gentry vem crescendo de produção, um cara muito grande, é um cara que pode muito bem ser usado cada vez mais em questões de bloqueio, também questões de recepção no jogo aéreo. Eu acho que o caminho realmente tem que ser por aí. Agora eu vou dar também outro nome que eu acho que é bastante interessante e que pode tentar suprir um pouco dessa ausência do Claypool, que é o Miles Boykin, um cara que está sendo usado mais em special team, está sendo um dos nossos principais jogadores do special teams em si, né? E é um cara que, assim, não tem muita oportunidade no ataque. Eu puxando de cabeça, eu só lembro, acho que de snaps efetivos dele no ataque, no primeiro e talvez no segundo jogo. Até lembro pelo jogo que o Trubisky mandou uma bomba na lateral para ele, mas acabou errando o passe. Então eu acho que o Miles Boykin nessa brincadeira aí, ele pode acabar aparecendo mais. É um cara que a gente não tem como esperar muita coisa, sendo muito sincero, mas era um draft crush nosso. Então eu espero que com essa ausência do Claypool, o Boykin seja um dos jogadores que possa aproveitar essa oportunidade. Até porque ele tem um frame, eu não vou dizer comparável, acho melhor dizer parecido com o Claypool, ou seja, é um cara maior, um cara grande, que pode acabar nos ajudando com, talvez, as bolas mais contestadas. Germano, ele teve 37 snaps na temporada, por enquanto, o Boykin. Um número bem baixo. No né? ataque, no caso. No ataque. No Special Teams ele jogou 57%, então um número bem alto para o Special Team. Que aí varia muito também, se está chutando, defendendo, atacando. É porque não me surpreende muito, na verdade, porque o Boykin, ele tá ganhando o espaço dele realmente no Special Teams. A gente não precisava dele no ataque. Sim, por isso que não tem necessidade. Mas agora, já que a gente perdeu um jogador na posição e o jogador que talvez ficasse no lugar dele, que era o Calvin Austin, pela posição em si, como ele tá machucado, vai perder a temporada, eu honestamente acho que é muito mais provável que o Boykin tenha mais chances agora do que, por exemplo, trazermos alguém da Free Agency, a gente trazer alguém de fora para isso. Eu acho que vão olhar muito mais pro Boykin, para quem a gente já tem, né? Pro Steven Sims, pro Gunner, enfim. Eu acho que esses jogadores vão ter que suprir a produção do Claypool. Quer que eu traga nomes, Danilo, de quem tem free agency disponível? Só pra confirmar aqui que o único wide receiver nesse momento no practice squad do Steelers é Cody White, que tem nepotismo aí no meio também, tá? E tem histórico também jogando de slot, né? Então... Mas claro, para que Cody White entre em campo, o Steelers precisa ativar ele do practice squad. E claro que não vai ser nesse fim de semana, né? Antes de você trazer nomes que estão aí na free agency, Léo, eu só queria imediatamente descartar e o nome dele é Odell Beckham Jr., pelo amor de Deus. O Odell ele vai visitar todos os times, ele vai tomar um cafezinho com todos os GS técnicos da liga, mas ele quer um time que vai ganhar, ele quer anel nessa altura. Quer dinheiro. Anel e dinheiro, né? O que der a melhor combinação disso aí pra ele tá valendo. Esquece o Steelers.
Além dele, tem mais um que eu descarto de cara também, que é o senhor Antônio Brown. Pelo amor de Deus, não tem necessidade disso. E, cara, tem alguns nomes que se encaixam de maneira diferente no time. Então, cara, tem T.Y. Hilton, que, apesar de tudo, é um cara muito seguro com a mão. É um cara que talvez fosse interessante trazer para ajudar a desenvolver o Pickett. Por que não? Não sei se ele é pior do que o Gunner, por exemplo, ou se o Cody White até. Tem Will Fuller, que vive machucado, né? Mas quem sabe tá inteiro. Mas é um cara também já de bolas longas, que é coisa que o Matt Canada é alérgico, então já dá pra descartar. Tem Isaiah Ford, que era do 49ers também, jogava muito de slot, mas o 49ers preferiu pegar o Ray McLeod do que manter ele, então acho que não vale a pena manter, né? Se a gente não quis manter o Ray também. Mohamed Sanu, que esse aí, irmão, já não vale muito a pena. E tem um nome que eu acho interessante, que é o Adam Humphries, que jogava no Washington. Ele é slot receiver. A função dele é literalmente ser slot receiver. Ele não jogou no passado, se não me engano. Rodou os 2-3 times e não conseguiu nada. Mas é um nome que, cara, é interessante a gente pensar como uma possibilidade. Se a gente perder um slot, por que não trazer para um tryout, sabe? Vamos testar, pô. Não custa nada, de bobeira. Ele terminou a temporada em Washington ano passado, o Adam Humphries. Acho que ele começou em Washington também, então ele deve ter ficado lá a temporada inteira. Sabe quem também tá de bobeira? Além de Quem? mim, diga aí. Ryan Switzer. Pô, Tá não, pô. esquece isso. Esse virou pastor. Virou pastor. A minha... É claro que quando na próxima coletiva alguém perguntar para Mike Tomlin, qual é a reposição de Chase Claypool no Steelers, ele vai dizer, não é um esforço individual, é um esforço coletivo. Você precisa fazer muitas alterações para conseguir replicar isso, vai distribuir essa questão entre vários jogadores. Então, a resposta sobre como é que você substitui, a resposta da pergunta do Thiago, né? Como é que você substitui, é ver mais Gentry. Se você sobe a utilização de Gentry, você sobe também a utilização de Connor Hayward, você vai ter que colocar Steven Sims para jogar, e aí, em questão de wide receiver, Sims é o número 3 mesmo. Você vai ter que ver passe para Najee nessa história. Vai sobrar uma jogada ou outra agora para Gunny ou Chelsky. Tá? Derek Watt pode ter uma carregada aí. Os Steelers... Esse aí não, existe viu? a chance dos Steelers acionar Anthony McFarland do Practice Squad para ter uma jogada ali que ele vai receber um passe, ele jogar 2 snaps de ataque, que seja. Então você vai substituindo com uma série de coisas. Quando você não faz uma troca 1 por 1, por exemplo, que o Colts mandou o Nyheim Hines para Buffalo e recebeu o Zach Moss. Quando não é exatamente assim, você vai ter que ir substituindo em um monte de questões. O que me preocupa é como esses jogadores... É o histórico dos jogadores mesmo. Por exemplo, Germano gosta muito, ele falou de Miles Boykin. É uma tentativa válida. Mas Boykin, ele já saiu do Ravens. Lembre-se, o Ravens é um time que há um bom tempo, desde o wide receiver deles baixinho, que hoje é comentarista, Steve Smith, isso. Desde o Steve Smith, provavelmente, eles não têm um grande wide receiver por lá. Provavelmente Boykin. Não, é realmente isso. É porque eu fui pro grande, mas um bom que adiantasse, assim. Não, é isso mesmo. É só depois dele não ninguém. Não, o Anquan Boldin, que era o anterior, antes dele foi o Anquan Boldin. Tirando isso, meu amigo. Por aí. Então, se num time que tá muito carente de wide receiver, ele no ano passado ele teve coisa de 6% de snaps de ataque, ele não tinha confiança para ser usado em ataque de jeito nenhum, o Ravens foi adicionando uma cacetada de outros jogadores, ele virou um jogador de special teams e foi por isso que o Steelers contratou, eu não teria expectativas dele ter alguma utilização. Se o Steelers já tivesse a confiança que ele tá recuperado, eu acho que ele já estaria sendo mais utilizado. Mesmo vale para Steven Sims. Ele também só veio parar num contrato de Future Reserve dos Steelers porque ele perdeu um espaço absurdo nas últimas temporadas, saindo de Washington para cá. Eu não tenho percentual de utilização dele, mas imagino que tenha sido bem baixo também. Em qual time? Em Washington, antes de vir. Ele já tava no Steelers no final do ano passado, teve 0. A estatística dele é 1 jogo participando, 0 como titular, 0. O Steelers trouxe pra ver o que é que tinha. Ele tem 3 passes na direção dele até agora, 2 recepções pra menos 1 jarda, sabe? Eu imagino que o Steelers esteja vendo Steven Sims como um jogador de end around.
Meu Deus do céu, isso é muito patético, cara. O Steelers tem 2 wide receivers que ele usa só pra isso, só pra end around. E as 3 bolas foram no último a mesma jogo. coisa. Gunner Olszewski, a mesma coisa. Se Gunner tivesse jogando como um grande wide receiver, ele não teria saído do Patriots. Isso. Então você tem 3 jogadores ali que, em tese, deveriam estar recebendo mais atenção, mas que o histórico recente deles é bem fraquinho, assim. Ô, Danilo, sabe quantos targets o Gunner teve na temporada até agora? Ele teve algum target na temporada? 0. 0. Ele só contabiliza 2 corridas, uma pra 0 jardas e uma pra 18, e retorno, só. É surreal. E olha que ele teve mais snaps do que o Boykin. Ele teve 2 snaps a mais no ataque que o Boykin. É surreal. E, cara, eu lembrei de mais 2 nomes. 2 não, 3 nomes, vai. Por conta do. 2 por causa do Fosgo e um que é de um tight end, que é o Steinbag, que a gente cortou, tá sem time, mas pode ser um movimento que a gente vai fazer, já que a gente vai começar a usar mais tight end. E é um cara. É o famoso wide receiver gordo, esse cara, né? Ele não bloqueia nada, ele só serve pra receber. Então, é um nome pra ficar de olho. E, cara, o Fosgo, ele colocou aqui, não tem running back bom pra receber passe na free agency? Tem 2 nomes. Tem David Johnson, o eterno David Johnson, e tem Carlos Hyde. São 2 caras que recebem passe, apesar de tudo, né? Não acho que a gente vai atrás, não né? tá mais por aí não, né? Quem? Philip Lindsay? Ele tá empregado. Eu acho que ele tá no practice squad lá pela NFC Sul também, se brincar. Eu acho que ele tava no Chargers, né? Ele tava no Colts, mas saiu já empregado de lá. Ele Eu tá acho que- sem clube. Aí, Felipe Lindsay. E Foi a gente cortado. volta pra esse caso, que é o seguinte: o Steelers, certamente, pra pegar um jogador assim, ele colocaria no practice squad. Deve abrir uma vaga, tá? No practice squad, que é a de Nick Skiba. Porque se Boswell se recuperar, você não precisa ter outro kicker ali, então você corta um kicker e vai. O corte feito para trazer Nick Skiba foi de um wide receiver, Josh Malone. Ou seja, é de se esperar que o Steelers tenha Malone na frente da lista. Tinha um outro wide receiver também que eles lidaram aí em questão de pré-temporada. Então é o seguinte, Léo, como eu venho dizendo aqui, que o Steelers não é obrigado a draftar um wide receiver na segunda rodada, todo ano, não tem contrato explicitado que isso precisa acontecer. O Steelers não é o bom de desenvolver o wide receiver? De achar o wide receiver? Na hora é essa, pô. Na hora é essa. Quer provar que você consegue? Faz isso. Eu não tenho problema algum, pra gente até fechar esse tópico Claypool, em trocar Chase Claypool. Numa temporada em que o Steelers já tá 2-6, numa temporada em que a gente, historicamente, só um time 2-6 foi pra playoff, o Washington Commanders, de 2020, mas foi em temporada de pandemia, foi ganhando a divisão, coisa que tá bem difícil. Ganhando a divisão com um 7-9, né? Isso. Primeiro, Esse foi o ano que eles ganharam da gente. Esse foi o ano que eles encerraram a nossa 2020. sequência de Foi vitórias. de 11 vitórias. Foi Meu 11 a Deus 1. do céu. 2020. Então, bicho, veja a quantidade de coisas que precisa acontecer. Então você já tá numa temporada que você sabe que você vai perder bastante. A ESPN, eles têm um índice de forças proprietário deles lá, que eles já estão vendo que o Steelers não vai ter mais nenhuma vitória daqui pro final da temporada. O Steelers vai terminar 2-15 pelas análises estatísticas e o que quer que sejam lá deles. Porra, essa é a hora de vender, pô. Vende jogador. Faz isso. Você vende jogadores que ainda tem algum valor no seu time. Eu senti falta até do Steelers empurrar mais jogador do elenco dele pra fora. Tinha um analista dizendo que era o quê, rapaz? Tinha um cara que queria que trocassem Cam Hayward por uma escolha de primeira rodada, mais uma de quarta futura, sei lá, pra dar uma chance pra ele de ganhar um anel em outro time. E que trocassem Larry Ogunjobi também ali por uma escolha de terceira ou quarta rodada, saca? Que se eles vendesse para ir acumulando esse tipo de troquinha, vale uma terceira aqui, uma quarta ali, mais uma quinta e uma sétima, que é as coisas que ou você drafta um monte de jogador, você tem muito mais tiros para dar no draft, ou você vai ter a oportunidade de juntar pequenos pacotes e dar uma subidinha. Pega a tua terceira, uma quinta extra, uma sétima extra, junta e você tem mais uma escolha de segunda rodada. Pô, vai draftar primeira, segunda, saca? Que é um negócio enorme que o Steelers não vê há muito tempo. Você acelera a tua reconstrução. Coloque mais jogadores jovens mais tempo em campo para você ter a oportunidade de ver
Por exemplo, o Léo falou de T.Y. Hilton. É interessante no fator de que ele é um mentor, um cara para mostrar, tem a experiência para mostrar para Pickett, mostrar para Pickens, para mostrar para Diontae Johnson o comportamento de um grande wide receiver, como é que um ataque bom pode operar. Mas você tem mais 9 jogos até o fim da temporada, bota um cara jovem. Eu imagino que você tenha falado levemente de brincadeira, Léo. Você falou Charleston Rambo aqui no nosso chat particular. É esse tipo de jogador que você vê, pô, eu já não vou ganhar muita coisa. Traz o cara pra treinar, pô. Bota no practice squad, pô, destacou, dá um snap aqui, um ali, pô, tá indo bem e tal. Assim você já vai garantindo teu wide receiver 5 do ano que vem. Já vai tendo o cara pra disputar no ano que vem, saca? Não é só o mesmo cara que você já conhece, que já tá ali ano a ano, que eu sei que entrosamento com o time é importante, mas você vai dando rodagem pra outros nomes também, pô. Recicla. Cara, busca coisas que você não tem. Se hoje em dia a gente não tem um wide receiver que tu sabe que ele vai correr 40 jardas pro Pickett jogar a bola lá embaixo, no 1 contra 1, busca. Falei do Rambo aqui com o Danilo e, cara, um jogador que teve na última temporada dele de college, ele teve 1.200 jardas em 70 passes. É um cara que sabe correr longo. Traz, vamos testar, cara. Pô, olha, a temporada acabou entre aspas, né? A gente não tem nenhuma perspectiva de playoffs. Acho que ninguém aqui acredita muito em playoffs. Seria algo muito extraordinário. E, cara, a gente tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muita coisa que a gente pode testar. A gente pode testar. Talvez fosse a hora de demitir o Canada para testar o Mike Sullivan como coordenador ofensivo. Por que não? Talvez fosse a hora de aproveitar e testar lá o coordenador ofensivo novo. Olha o Free Agents, cara. Tem uma porrada de jogador experiente, jogador que teve 4 anos e sumiu. Testa. O time não tá bem. Vai fazer diferença? Testar, por exemplo, um Kevin King, que era cornerback no Green Bay Packers. Fez um bom ano passado, mas não conseguiu nenhum contrato do que testar o aquilo que a gente sabe que ele entrega. De verdade, faz diferença? O máximo que pode acontecer é o cara mandar bem e ficar. Assina embaixo, Léo. Assina embaixo. É win-win situation, sabe? A gente só tem a ganhar, não tem a perder. Exatamente. É a temporada pra isso. Não tem o que fazer. Alguém citou aí pela TL, tem um monte de analista, por exemplo, o Steelers fosse buscar no practice squad do Saints contratações de practice squad para elenco principal não conta como troca, contanto que você coloque o cara direto no elenco principal. Lucas Krull era o tight end de Pickett em Pitt e tá no practice squad do Saints, sabe? Se você tá tirando um nome conhecido com algum entrosamento, recoloca um nome com entrosamento, o teu quarterback. Então é esse tipo de movimentação que eu espero ver, a rejuvenescida, dá uma atualizada mesmo. Se você já... É claro que o Steelers ainda se vê como um time que vai jogar para ganhar. Porra, lógico, vocês sabem que eu tenho ojeriza a falar em tanking, mas em várias posições você pode experimentar, por que não? Se, por exemplo, o Steelers é um time que tá brigando por vaga de playoff, brigando sério, brigando pelo topo da divisão, pelo topo da conferência, o topo da conferência hoje é bye week, mas com uma vantagem de mando de campo, por exemplo. Você acha que TJ Watt não tinha jogado domingo passado? Tinha, pô. Você acha que o Steelers não já tinha ativado da Montecasi? Danilo, TJ Watt teria ficado 2 jogos fora, olha lá. Se não fosse jogar com o braço amarrado. Porra. Se você já tá nessa posição de que você tá, dá uma arriscadinha assim, sabe? Por fim, nesse papo, é que a liga ainda vai ter movimentações, porque vocês devem ter ouvido um monte de nomes por aí, dizendo, tal time tá tentando trocar jogador tal, quer dizer, tal time tá prestes a cortar jogador tal. O Washington Commanders estava prestes a cortar o William Jackson III, que é para atrair os times para ver se alguém fisga e dá uma condicional de 7ª rodada, dá qualquer coisa, meia bala juquinha melada já. Tem um monte desses jogadores que não foram trocados, efetivamente. E que os times vão ver, não preciso ficar com esse cara, vou cortar. Vai sobrar uma galera. Sempre sobra um batalhão de wide receiver jovem. 2º anista, 3º anista. O Denzel Mims não foi trocado nessa janela, foi? Não. Mas ele era um não nome foi. Que tava pedindo. O Elijah Moore que pediu pra ser trocado não foi. E, cara, fora os jogadores do draft que foram draftados e não foram aproveitados. Pô, quanto de wide receiver não teve aí, cara, que a gente nem lembra que existe, mas, cara, no draft todo mundo falava, seria uma 7ª rodada. Se tivesse uma 8ª rodada, por que não pegar esse cara? Tá aí, sem clube, bota pra testar, cara. Eu sinto muito a falta desse tipo de movimentação no Steelers. A gente vê 49ers, cara, 49ers, cada semana tem pelo menos um running back novo indo pro jogo, que ninguém nunca ouviu falar. Por que o Steelers não faz isso, cara? Sabe? Não está nada. Exatamente. Então, assim,
Um monte de coisa vai rolar aí pela liga. Tenho certeza de que não parou pela NFL. Talvez tenha parado para os Steelers. Talvez as únicas movimentações que você vai ver vão ser quem vai ser cortado para voltar TJ Watt, que o palpite fortíssimo é Ryan Anderson. Quem vai ser cortado para voltar da Monte Casia, aí eu realmente... eles botaram um cornerback no elenco, vai ser ele. Josh Jackson tá no elenco principal, ou Quincy Wilson tá no elenco principal, enfim, vai ser ele que vai rodar. Então, é só nesse sentido aí que a gente espera ver alguma movimentação para os Steelers. Deixa eu passar o que já rolou de perguntas por aqui. Essa a gente já respondeu, o Rosmin Fosgo, sobre running back barato na free agency. Eu não espero ver nada de running back nesse sentido, porque se o Steelers tivesse, talvez, vislumbrando qualquer movimentação de running back, eles usariam um pouquinho mais Ben Snell, eles teriam ativado alguma vez McFarland, para ver o que tem ainda, para ter aquela última garantia de ok, não tá dando, vamos atrás de outro. Então eu acho que não rola. O Hélio pergunta sobre Steven Sims virar wide receiver 3. É o que se imagina, até porque não tem ninguém para contestar ele aí por essa vaga. Mas o wide receiver 3 dos Steelers hoje é nada. Não tem garantia nenhuma de que vai ter alguma utilização. A gente respondeu a pergunta do Thiago sobre o que é que espera sem Claypool, né? Mais pack com 2 tight ends, quem sobe na lista, Sims ou Gentry, os dois e mais todo mundo. Léo, a gente assaltou o Bears? Pergunta o Renan. Não. Cara, é um jogador jovem. O Claypool tinha 21, né? Se eu não me engano. É um jogador muito jovem. Pode até confirmar a idade dele. 24. Nossa, mais velho que eu pensava. Continua sendo jovem. Ainda tem mais 2 anos ainda. Esse ano mais um de contrato. É um jogador que tem um teto alto, cara. Ele foi muito mal aproveitado nos Steelers. A melhor temporada dele foi justamente quando o nosso coordenador ofensivo era o Randy Fitch, né? Olha o nível. É difícil, né? Então, cara, tá pago. É um time que precisava muito de um wide receiver. Acharam um wide receiver. E é isso. Não achei assalto, não. Foi bom pra todo mundo. Ninguém saiu perdendo. Só o Packers. Sim. E Cara, isso deve ser bom. O Aaron Rodgers estava ao vivo no programa do Pat McAfee, como ele faz toda terça-feira, porque afinal agora é o programa dele também, jurando que ele ia dar um breaking news ali ao vivo. Diz, não, tá rolando uma movimentação aí pelo Chase Claypool e nada aconteceu. Que pena, Aaron Rodgers. Puxa, fico tão triste por você. Muito triste. Era só ter botado mais uma terceira aí no jogo que vocês levavam, pô. Olha só. Caralho. Imagina. A segunda e terceira Capitalismo, estava soltando favos aqui. Capitalismo. Qual é a expressão correta para isso, Germano? Estaríamos peidando arroz de felicidade. Muito obrigado, Germano. E tem a famosa expressão, né? Todo dia sai na rua um malandro e um otário. Graças a Deus a gente não foi nem um malandro nem um otário hoje, né? A gente foi o aleatório. Um transeunte. Foi só um qualquer. Tem mais uma pergunta. A outra metade da pergunta do André, que ele mandou lá no Twitter, né? Sobre quem é o wide receiver 1 é Deontay Johnson, mas com forte possibilidade de George Pickens, mas possibilidade de vitória no restante da temporada. Como eu disse, a ESPN tá prevendo 0 vitórias. Mas tem uns joguinhos que dá pra ganhar aí no meio, né? Na nossa situação hoje, faltam 9 jogos. 9 jogos? 8 jogos. Isso. 9 jogos. Se a gente ficar pensando no time de hoje, não tô pensando em potencial nem nada, pensando no que tá jogando bola hoje, acho que a gente consegue ganhar tranquilo os 3 jogos. Não é muito. A gente tem Colts, que tá com quarterback calouro, basicamente. Falcons, que, cara, é o Falcons. E Panthers, que, cara, é o Panthers. Então, são 3 jogos que a gente tem toda a possibilidade do mundo de ganhar. E ainda tem Raiders, que no último jogo bancou quarterback. Bengals, que, cara, tá numa fase... Desculpa, eu não duvido, é jogo de divisão, então não tem isso de... Não tem favorito, apesar de ter, né? 2 jogos contra o Ravens, um contra o Browns também, então tem possibilidade de tranquilo de ganhar 3 jogos. Acho que o 5-12 é um placar bem conservador até. Germano, você vê possibilidade de vitória por aí? Rapaz, eu tô nessa mesma linha de raciocínio do Léo. Eu acho que o time ele tem sim condições concretas de conseguir mais vitórias. Não acho que vamos terminar a temporada, no caso, 2-15, né? Eu realmente acho que a gente vai conseguir sim mais algumas vitórias, mas eu tô um pouco mais pessimista, sendo muito sincero. Eu tô apostando muito mais em 4-13, alguma coisa nesse patamar. Eu não tô achando que a
gente vai conseguir muito mais que isso, infelizmente. Eu não tô confiando mesmo. Por tudo que o time vem mostrando, eu acho que tá difícil, até porque, ao que tudo indica agora, até mesmo no vestiário as coisas não estão tão boas, né? Tem report saindo que não tá mil maravilhas, não. Kenny Pickett falou que a galera não tá treinando, não tá ajudando o playbook direito. Aí já tiveram outras informações aí também que o pessoal não tá gostando muito desses vazamentos, enfim. Então eu tô um pouco pessimista e eu acho que também, principalmente pelo fato do Kenny Pickett ser um quarterback calouro, de não ter tanta experiência, e que isso vai acabar pesando muito contra a gente nessa temporada. Então eu acredito que sim, vamos ter mais algumas vitórias, mas não acho que vai fazer tanta diferença não. Hoje eu apostaria em mais duas. No máximo, mais 3 vitórias. É isso. Você viu algum rumor de troca por Najee, Léo? Eu não vi nenhum. Cara, eu vi gente citando o Najee como possível jogador que o Steelers trocaria, mas nada que desse pra levar em conta e nada que desse pra botar muita fé, não. Não tem por que trocar o Najee. Segundo ano dele, tem quinto ano. Ninguém pagaria uma primeira rodada nele, então não faz sentido. Absolutamente sentido nenhum, pô. Sentido nenhum trocar por Najee. Então, essa foi a trade deadline dos Steelers, que foi surpreendentemente movimentada. Até e aí, jovens, o nosso objetivo primordial, primário nessa live, deixa eu voltar um pouquinho aqui, era responder perguntas de vocês. Aí é sobre qualquer coisa que não envolva draft de 2023. Pode perguntar, fica à vontade. Danilo, tenha cuidado, viu? Porque a galera vai perguntar sobre o draft de 2024. Qualquer 2025, né? Que a gente trocou pique, né? Fica à vontade. Pode perguntar, a caixinha está liberada. Eu, enquanto as pessoas pensam nas perguntas que vamos dar aqui na live, eu tenho uma pequena aflição que eu preciso compartilhar com vocês, que é o seguinte, dependendo de onde fique essa escolha de Chicago, segunda rodada, vai variar muito o quanto vai ser classificado de acordo com as pessoas. Explico. Léo, por exemplo, já falou que o Steelers pode ter 3 escolhas no top 40. Mais cedo, a turma já estava avaliando que pela localização atual do Bears, o Steelers teria 3 escolhas no top 45. Bicho, resume, é top 50. Ah, mas a escolha é a 47, então temos 3 escolhas no top 47. Não importa, pô, top 50. Você fica muito mais fácil, as pessoas entendem muito mais rápido. Ou você diz 3 escolhas entre a primeira e a segunda rodada. Pô. Tem no top 64 3 escolhas, olha só que beleza. Não, e, cara, só passando rápido por isso, mas sem aprofundar em nada, porque a gente ainda não sabe como funciona o Marquem em situação de draft, nada disso. Mas só o fato da gente ter uma escolha que seja top 55, que sejam 2 jogadas, duas escolhas na segunda rodada, que já são, no caso, né? Cara, a gente pode fazer muita coisa em free agency, sabe? A gente tem agora uma possibilidade muito grande. A gente pode ir atrás de jogador, a gente pode subir para a primeira rodada. Então fiquem tranquilos que a gente tem capital. E só de ter capital já facilita muita coisa. E, cara, draft, mano, falta muito pra acontecer ainda. Se a gente terminar com a 13, a gente pode ficar em segundo. Se a gente terminar 5-4, a gente pode ficar em 10º. Não começa a fazer conta, que senão vocês não vão parar nunca. Eu queria... O principal ponto, e é o que eu falei mais cedo, é que eu quero ver os Steelers acelerando a reconstrução, tá? Seja que fosse trocando jogadores que ele já tinha no elenco agora para aumentar o tanto que ele tem de escolhas, para poder ter mais possibilidade, mais manobrabilidade, se é que isso é uma palavra, dentro do draft. Ah, meu Deus, o Steelers quer o tackle número 1 e na cabeça do front office, esse tackle número 1 vai ser a escolha de número 3, mas o Steelers está com a escolha de número 5. Eu adicionei aqui uma escolha de segunda rodada que eu posso juntar com a minha de primeira e pegar para sair da 5 para 3. E aí eu garanto o meu tackle número 1. Ou E de repente ainda volta coisa, né? Ainda volta coisa. Aí são infinitas possibilidades. Eu vi que eu acumulei aqui uma terceira rodada e na free agency tem
sei lá, um cornerback interessante mesmo, que nunca estaria disponível para mim, mas que ele deu uma brigada com o técnico, eles estão trocando a comissão técnica da equipe, é uma gestão nova, eles querem mudar o estilo, e esse cara ficou disponível para troca. Um jogador jovem, que a gente observou muito, que o Steelers observou muito tempo no draft dele, e a gente gostaria de ter o cara. Usa esse capital extra que você adquiriu para trazer o jogador. Então, o principal é que quanto mais recursos você tem, mais você consegue ir manobrando. Cap space o Steelers vai ter, que tem um monte de contrato para expirar. O time fez contratos mais curtos até pensando nisso. Então essa já é uma variável. O principal é qual é o teu plano. Tá? O plano é ter um ataque, ter um coordenador ofensivo e desenvolver o time para Kenny Pickett brilhar mesmo, ou para saber se Kenny Pickett é o cara que vai te levar longe. Então vá atrás desse plano. Mantenha uma reserva ali de manobra, de alternativas, mas vá atrás desse teu plano, pô. Investe no que tu quer. Investe em ter uma linha ofensiva melhor, investe em ter recebedores melhores, investe em ter um jogo corrido melhor, em tudo funcionar pra tu ir pra frente, pô. Pra tu conseguir avaliar com exatidão de se esse é o teu quarterback. A pior coisa que você pode estar nesse momento de rebuild é você ficar na dúvida de, pô, mas será que eu tenho que dar mais um ano pro meu quarterback? Será que eu preciso esperar 3 anos pra avaliar o cara? Olhei 3 anos, ainda tô na dúvida, eu preciso dar o quarto? Eu preciso ir para a opção de 5º ano, eu já não consigo trocar, e aí se eu troco, esse cara que tá no mercado, essa opção de prateleira do meio, vale? Então faz um plano, pô. Aproveita que você já tá embaixo mesmo, que você não tá mirando playoff, começa a mirar a próxima temporada, pô. E aí o ponto número 1 já era coordenação ofensiva, mas que ainda não rolou, né? E provavelmente nem vai, né? Conhecendo os Steelers, teve até alguma pergunta de Matt Canada. Não acho que cair esse ano, acho muito difícil. Se cair quando terminar a temporada, então não botem muita expectativa sobre Matt Canada, não. Infelizmente. Até pra, cara, o que a gente conversou domingo, será que não era hora de trocar o Pickett agora, no próximo draft? Capital pra subir tem. Terminando numa terceira pra subir pra uma segunda, cara, tem capital. Será que não vale a pena? Será que vale? Não dá pra saber. Não é com o Matt Canada que a gente vai saber, né? É isso. Então, que ano o Canada cai, a gente esperava que fosse 2022, agora a expectativa vai ficar pra 2023, né? É isso daí. Vamos ver se vai rolar. Germano, pergunta do Rosman Foisgo, se Pickett mantiver esse nível, cuidando mal da bola, você substituiria quarterback? Você, não Steelers. Não, eu acredito que o Pickett, ele... Assim, claro, tudo vai depender de como a gente terminar essa temporada, como o Léo falou. Cara, se a gente acabar com a pick top 3, a gente provavelmente vai ter uma escolha, assim, a gente vai ter a chance de pegar ou o Bryce Young ou o CJ Stroud, que são os quarterbacks de Alabama e Ohio State, respectivamente. Que são muito bons. Vai ser realmente uma questão muito complicada, que nem vale muito a pena a gente adentrar nesse tópico agora em si, mas realmente é uma decisão muito, mas muito difícil. Mas, enfim, de um modo geral, não. Mesmo o Pickett cometendo erros, mesmo ele tendo interceptações, eu não trocaria de quarterback, porque eu creio que a gente tem que dar uma chance maior para ele. Eu acho que um quarterback de primeira rodada, principalmente, ele merece no mínimo 2 anos. O primeiro e o segundo ano, para ele mostrar do que ele é capaz, na verdade. Se no terceiro ano ele continuar tendo os mesmos erros, não demonstrar muito desenvolvimento, aí sim, eu acho que no terceiro ano é que você pensa mais seriamente em mandá-la para o banco, em fazer uma troca por alguém, enfim. Mas eu acho que com o quarterback de primeira rodada, salvo se realmente ele demonstrar em campo que ele não serve para absolutamente nada, ele realmente é muito ruim, salvo nessas raras hipóteses que você vê nitidamente que não tem o que aproveitar ali, na minha opinião, tem que ser dado pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, para ver o que ele consegue te dar. E aí depois disso é que você fica mais confortável em fazer uma troca. Então, respondendo a pergunta de modo mais objetivo, não, eu não trocaria mesmo ele tendo esses problemas de interceptação. Eu daria pelo menos 2 anos, 2 anos e meio, pra gente ver o que a gente realmente tem nele. Mas claro que tudo vai depender da nossa posição do draft, porque aí realmente pode ser uma situação que o Cardinals passou. Eles tinham o Josh Rosen, foi uma escolha alta de primeira rodada, terminaram com a pior campanha da liga, primeira escolha geral, tinha o Kyler Murray, que enfim, teve um último ano de college muito bom, fenomenal, e fizeram a escolha certa, tanto que o Josh Rosen hoje, ninguém sabe mais onde é que ele tá, basicamente, nunca deu certo em lugar nenhum, então tudo depende. Josh Rosen, se a memória não me falha, ele tá num estado horrível.
que chama Ohio. Se não me falha a memória, ele tá no Cleveland Browns, cara. Pobre Josh Disputando Rosen. posição com Joshua Dobbs. Isso. Eu acho que o Dobbs nem tava lá. Acho que esse é o nível do Cleveland Browns. Ou Ah, não? seja, se Joshua Dobbs é um free agent, o Steelers teria obrigação de ter trocado o Mitch Trubisky, trocado o Mason Rudolph e trazido o Dobbs de volta para ser o quarterback 2. Ah, isso aí é fato, absoluto. Não, os dois estão, mas um deles tá em practice squad. Aí quem que é, irmão? Aí não deve ser. Com certeza é o Rosen, O Dobbs, ele tá no roster principal. Isso aí eu garanto. Pois é. Mas você substituiria Pickett nesse caso aí, Léo? Se ele não continuar cuidando da bola? Cara, ele tem mostrado bastante coisa. De verdade, ele tem mostrado uma evolução, apesar de tudo. É complicado tu evoluir quando a tua comissão técnica faz questão de atrapalhar. Então, eu ainda não vejo problema sobre ele cuidar mal da bola, não. Ele teve erros de calor, erros normal. Ele tem 8 interceptações. Cara, o Stafford também. E o Stafford acabou de ganhar o Super Bowl. Significa que o Stafford é um cara ruim? Não. Meu ponto principal é esse. Ele estar evoluindo. Se ele está evoluindo, cara, tudo bem, não tem problema. E para trocar, tu tem que ter muita certeza. Porque se tu troca ele, pega um cara que seja, sei lá, o Bryce Young, e o Bryce Young não dá certo, aí, irmão, aí começa uma crise desnecessária, talvez. O lado bom é que ele dando certo ou não, a gente matou uma grande polêmica, né? Não importa se o quarterback é de Pittsburgh ou não, a gente testou o cara que bateu os recordes da Marino. Pelo menos isso. Confirmando a informação, o grupo de quarterbacks do Browns é Brissett, Joshua Dobbs e Kellen Mond, no elenco titular, elenco principal, e o Watson suspenso. Não tem nenhum quarterback no practice squad. O que Kellen Mond deve rodar, ou Kellen Mond ou o Dobbs rodam o time, o scout time, né? O time adversário, dependendo das características do QB adversário. Então o Josh Rosen deve estar sem time mesmo. Então quer dizer que se o quarterback adversário for inteligente, o Joshua Dobbs é o scout. E se for burro, é o Kellen Mond, é isso? Isso. Ok. Exatamente isso. Já vamos com você, Germano. Kevin Dotson tá merecendo um banquinho pelo desempenho que ele tá tendo? Sim e não. Pelo desempenho, eu diria que sim. Eu acho que é um cara que já demonstrou ter o potencial, já demonstrou coisas muito boas que a gente vivia falando. Já jogou muito bem, já foi muito seguro. Mas nos últimos jogos, nessa temporada, ele realmente tá deixando a desejar. Mas a minha resposta fica sim / não, porque eu tenho muito medo de quem vai entrar no lugar dele. Eu realmente fico, assim... A gente não tem muita opção. O Kendrick Green, que teoricamente seria o primeiro reserva, tá lá só porque foi escolha alta. Porque todo mundo sabe que ano que vem, provavelmente, ele já vai picar a mula dele. E aí, meu amigo, no resto das opções, a gente tem o Jesse Davis, né, que era de Miami, a gente tem o Hassenauer, enfim, não são nomes que também me agradam muito. Então, eu acho que sim, pelo desempenho dele, ele merecia ir para o banco, mas eu acho que no final das contas não vai, porque o coaching staff sabe que as opções que a gente tem provavelmente vão fazer um trabalho pior. Então, eu sigo com a minha resposta sim / não. Até Jason Hassenberg, improvisado de guarda, é pior. É o que, Léo? Até Hassenauer, no caso, né? O Hassenauer, é isso. Hassenberg é outro. JC Hassenauer, improvisado de guarda, é pior também? Cara, não sei porque o Hassenauer, ele... Cara, o Hassenauer talvez tenha sido o pior OL que eu já vi na minha vida dos Steelers. Naquele começo de carreira dele aqui, sério. E olha que eu já vi muita galera ruim, viu? Porque eu acompanho o time há um certo tempo. Eu peguei aquela fase da OL que era só pela graça. Que o Big Ben não morreu por sorte. Mas o Hassenauer, meu amigo, quando ele começou a carreira aqui, ele realmente era muito ruim. Era muito ruim mesmo. Melhorou, não sei se muito pela questão de parâmetro, porque a gente comparava com o Kendrick Green, que não tem condição nenhuma, infelizmente. Mas eu acho que, assim, vale a pena tentar? Eu até acho que vale. Eu só acho que o resultado não seria muito bom, não. Eu acho que o Hassenauer teria um desempenho pior que o Dotson, sendo muito sincero. Eu só acho o seguinte, Hassenauer era o pior OL que eu já vi jogar no Steelers, até eu ver Kendrick Green como center. Danilo, eu vou dizer uma coisa, não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Hassenauer, cara, o nível que ele chegou
chegou de ruim, a ruindade que ele teve foi o ápice dele, eu acho que foi maior que a do Kendrick Green. O problema do Green é porque a gente viu muito ele em campo, quando não deveria ter ficado. Ele perdeu muitos duelos, jogou muito mal durante vários jogos. O Hassenauer, no começo da carreira dele aqui, assim, ele teve pouquíssimos snaps e das chances que ele teve, ele realmente foi muito mal. Eu até acho que o ápice dele, dessa questão de jogar mal, foi pior do que o do Kendrick Green, sendo muito sincero. Pra mim, tanto faz, cara. Os dois estão na página negativa. É isso aí. É isso que importa. Bicho, eu nunca imaginei, Germano, que o Steelers fosse trazer um OL saído do Minnesota Vikings, que, convenhamos, na NFL de hoje em dia, para você não renovar contrato com um OL, ou o cara ganha um dinheiro absurdo, ou ele realmente não serve para você. E o Steelers pegou um cara do Vikings, que era um time que ano após ano apanha de OL, e ele tá super estável, porra. Eu digo mais, era um OL que era conhecido por ser bom no jogo terrestre e que tá muito melhor na defesa de passe, que ele era horrível. Tem jogador que só adapta ao esquema e é isso aí. E ele tem se mostrado né? Pois é. E aí o Eric Léo pergunta também se ainda rola alguma movimentação para o OL. Defina rolar movimentação. Contratar um free agent? Teria que ser. Já não dá mais pra trocar, né? A janela de troca. Hoje foi o último dia de trocas. Mas eu botaria o OL pra rolar ainda. Botaria o OL pra fazer aquele. Sabe aquela famosa vai rolando de um lado ao outro do campo? Vamos botar, pô. Não estão jogando bem, tem que rolar. Isso tem muita mudancinha pequenininha aí que você faz porque quer saber, quer ver qual é. Acho que tá no ponto mesmo que podia fazer isso, e aí nesse caso a gente pula para a pergunta do Hélio, se dá para trocar mais alguém sem destruir o time pro ano que vem. Bom, Hélio, a trade deadline foi hoje, acabou, passou, então troca mesmo, não dá mais para fazer para esse ano. Do ano que vem, aí entra os free agents, aí entra jogador, sei lá, alguém que vai aposentar, o Alu deve aposentar, por exemplo, já abre uma vaga no time, etc. As mudanças que todo ano equipes da NFL fazem e que equipes que estão no nível que o Steelers está hoje precisam fazer. Então tem muita coisa aí para ser feita, muita coisa para ser feita. Se você me perguntar se o Steelers deveria ter feito mais mudanças, eu diria que sim. Eu falei aqui nessa live, sim, tinha muito mais troca que dava para ter sido feita, mas não fez, agora não dá mais. A gente poderia ter trocado o Claypool mais uma quinta pelo Roquan Smith. Não, nem começa, Léo, nem começa com isso, porque isso não. Não, o pior não é nem a chance perdida, é pra quem o pra onde foi, né? Velho, pra onde ele foi, bicho. Existe, cara. Olha, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Somos rivais, beleza, mas, cara, eu sinto uma inveja muito grande do front office do Ravens. Eles são, assim, impressionantes. Eles conseguem dar cada manta, eles conseguem fazer cada negócio absurdo que você fica sem entender, pô. Você realmente fica incrédulo como os caras conseguem. E é ano após ano fazendo troca boa, é ano após ano conseguindo pick no draft, compensatória, trocando, não sei o quê. Os caras realmente são, assim, talvez hoje na liga o único front office que bata de frente seja o do Eagles, que também tira leite de pedra. Esses dois aí são top 2 na liga com certeza, porque fazem mágica. Queria eu que o nosso front office fosse um pouco mais assim. O Omar Khan, ele tá se provando um GM mais ativo nesse tipo de coisa, mas ainda assim tá muito longe de chegar aos pés dos Ravens e dos Eagles nesse aspecto. Isso. Eu vou trazer uma pergunta para esse programa que é pauta do programa de sexta-feira. Eu disse lá no começo. Eu gravei terça passada, fiz a live aqui com o Diego e foi meia hora, quase 40 minutos da gente discutindo mudanças de comissão técnica. E ficou aquele lance de, Matt Canada tá queimando o Kenny Pickett, o que é que a gente pode fazer de mudança? O que é que o Steelers deveria fazer de mudança? Então eu extraí esse trecho da live, é o podcast de sexta, normalmente é o pré-jogo, como o Steelers está em bye week e não vai jogar, fica encaixado por lá, mas aí eu trago para vocês. Posso começar até por você, Germano. O Rosman Fosgo pergunta quem você traria para o lugar do Matt Canada que deveria ter caído. Vou te dar uma colher de chá, você não precisa só pensar no agora, para esta temporada exata. Você pode pensar para 2023. Hoje, especificamente nesse contexto, você pode pensar a próxima temporada. Danilo, veja só, eu não sou uma pessoa de chegar e dizer um nome específico, porque eu acho que é uma coisa muito difícil, mas muito difícil mesmo, de você conseguir apontar um nome assim, que você crave, a não ser em casos também muito específicos. É uma pessoa que tem uma relação com o time, uma pessoa que a gente já conhece,
acontece, ou então, sei lá, um técnico principal que acabou sendo demitido, que talvez agora aceitasse um cargo de coordenador ofensivo. Eu não vou muito por nome, não, mas o que eu queria ver, sendo muito sincero, e a gente até tentou isso com o Matt Canada, mas não deu muito certo, é um cara mais jovem. São ideias novas, um cara que tem uma cabeça que fuge um pouco da norma, vamos dizer assim, um cara que traga novidades. Tudo bem que o Matt Canada veio com essa... Ele chegou e a gente teve essa expectativa. A gente até comemorou na época que o Matt Canada veio, mas infelizmente a carruagem virou abóbora, vamos dizer assim, né? Então, para responder essa pergunta, eu não vou dizer um nome, eu vou dizer o que eu queria num coordenador ofensivo. Eu quero um cara com a cabeça mais fresca, eu quero que a gente aposte alguém sem muito nome, mas que tenha um potencial de realmente fazer um ótimo trabalho. Até porque uma coisa que a gente precisa realmente é de estabilidade para o Kenny Pickett. Não pode acontecer o que, por exemplo, aconteceu com o Baker Mayfield, que teve 4 coordenadores ofensivos em 4 anos. Isso é um absurdo. A gente tem que ter uma solidez nessa posição, porque o coordenador ofensivo ele é de extrema importância para o quarterback calouro, ou então, enfim, no início de carreira. Então, para responder, eu diria que eu quero uma pessoa com a cabeça mais fresca, uma pessoa que talvez... que eu não me importo que ela tenha muita experiência, mas eu realmente quero uma pessoa que tenha uma cabeça mais fresca e que tenha novas ideias que a gente possa botar em prática. Basicamente seria isso. Eu não, um nome que, assim, muita gente fala, muita gente comenta é o Byron Leftwich, que foi nosso quarterback reserva por muitos anos, tá lá em Tampa Bay, mas assim, cara, a chance de um cara desse vir pra cá, acho que é basicamente zero. Então, eu nem fico muito animado. O que você acha, Léo? Suas sugestões também. Cara, não é difícil. Eu ia citar o Leftwich, mas pelo motivo de... Existe uma possibilidade dele ser demitido. O Bucs tá muito mal, a situação tá ruim, Tom Brady em tudo aquilo lá. Então é um nome pra gente ficar de olho no caso de realmente ser demitido. Por que não? Ir atrás de um cara como ele, que a gente sabe que é um cara comprovado na NFL. Mas tem 2 caras que eu gosto bastante, do Eagles, inclusive. Um deles é o Jeff Stoutland, que ele hoje é coordenador de jogo terrestre do Eagles. E por que ele? Porque ele, além de coordenador de jogo terrestre, ele é coordenador de OL. E, cara, me diz uma OL que é mais regular que a do Eagles nos últimos 10 anos. Eu não lembro. E ele é um cara que consegue fazer... Ele é um cara que tem capacidade pra isso. Então, seria ele tá já há 10 anos no Eagles. É um cara, velho, já coroa. O primeiro trabalho dele foi em 84 como coordenador de inside linebacker de uma faculdade de Southern Connecticut State. Tipo... O cara tá trabalhando há muito tempo. Passou por Michigan, passou por Miami, passou por Alabama. É um cara que eu ficaria de olho ainda mais agora que o nosso assistente de GM veio de lá, né? Então é um nome bom para ficar de olho. E o outro nome é o assistente de head coach do Eagles também, que é o Jamal Singleton, que ele também ele é técnico de running back. Então, para você ver, 2 caras que tem a ver com running back, né? Um é coordenador de jogo terrestre e o outro é assistente de head coach e técnico de running back. Então são 2 caras que eu acho interessantes, são 2 caras que têm experiência na liga. O Jamal, ele foi ele era do Bengals há pouco tempo atrás. Se não me engano, ele que foi o responsável por draftar o Joe Mixon. Então, cara, é um nome que tem uma visão boa. Passou pelo Raiders, passou pelo Colts. É um cara que tem um histórico interessante trabalhando com running back. E, cara, se tu gastou uma escolha alta no running back, por que não tentar ajudar ele nesse sentido, né? Acho que são 2 caras que eu ficaria de olho. E, cara, é o Eagles que, é o melhor time da liga hoje. Então, não é à toa. Eram 2 caras que eu já gostava antes e não à toa fazem sentido cada vez mais, né? Pertinho de casa. E é só subir útil, um né? pouco, né? Oi? É só subir um pouco, né? É isso. Só subir um pouco o estado. Não, e dependendo, eu não sei quanto tempo que dá a diferença, mas dependendo, até de carro dá pra ir. Um home officezinho, contanto que dê certo. Peraí, pô. Pra morar, dá pra alugar um apartamento, pra fazer um Airbnb durante a temporada e volta pra casa na oficina. Isso. Os nomes muito falados, eu lembro basicamente 3. Byron Leftwich, já foi quarterback dos Steelers, então a conexão tá lá. Tem esse trabalho com Tampa, já tá 19, 20, 21, 22, como coordenador ofensivo mesmo de Tampa, né? O Bruce Arians saiu de Arizona, foi pra lá e levou ele junto. E Deuce Staley, que é hoje running back coach e assistente do head coach em Detroit, que foi running back dos Steelers, campeão do Super Bowl 40.
Então, mais um que tem conexão, Deuce Staley. Muito se fala, claro, em Joe Brady, que era coordenador do Panthers no ano passado, coordenador de técnico de jogo aéreo e de wide receivers em LSU 2019, é o ano do Joe Burrow, né? E hoje é técnico de quarterback no Buffalo Bills. E aí eu abri, eu achei a Wikipedia muito boa, cara. Eu achei um artigo que tem todos os staffs de todas as franquias da NFL. O lance é que você vai passando por isso, tem uns nomes legais, mas se nota que tem umas franquias que estão, bicho, muito lascada. Sei lá, você passa aqui, tem um monte de gente sugerindo Darrell Bevell, que é técnico de quarterback e coordenador de jogo aéreo do Miami Dolphins, por exemplo. O Dolphins fica trocando constantemente nomes. Mas quando você chega num Jacksonville Jaguars, por exemplo, o staff deles tem... Cadê o Jaguars? Aqui. Press Taylor é coordenador ofensivo, já era o parceiro do Doug Peterson, mas o técnico de jogo aéreo, Jim Bob Cooter, técnico de quarterback, Mike McCoy. É eterno, hein? Porra, Mike McCoy não muda nunca. Coordenador defensivo, Mike Caldwell, que deve ser parente do Jim Caldwell, mas eu não vou mexer nisso. Bob Sutton, assistente sênior. E o mais impressionante de ver essas outras comissões é que só do Steelers parece que é desse tamanho, pô. Pelo amor de Deus, cara. Não, é uma coisa Pelo que amor de Deus. já é falada há muito tempo, que não se explica a nossa comissão ser tão pequena. E aumentou, né? E olha que aumentou. Mas com certeza, ele aumentou naquela vibe de, porra, a gente precisa ter mais assistentes para colocar no lugar dos nossos técnicos se Exatamente, foi isso. Foi Blaine Stewart, que é assistente de wide receiver, Isaac Williams, assistente de OL, Matt Tomshaw, que é controle de qualidade. Cara, a gente não tinha um cara de controle de qualidade no time. Pô, em 2022 é surreal. Mas eu lembrei de outros 3 nomes interessantes, mas aí numa outra pegada. São caras do college, que talvez fizesse sentido trazer pra NFL, mas pra entender o que tem, né? Tem o Alex Golesh, que é o coordenador ofensivo de Tennessee. Tennessee hoje é a faculdade número 1 do mundo, né? Do país. Do mundo, porra. Do mundo também, né? Eles vão enfrentar a Geórgia agora, né? Tem um jogo, acho que é contra a Georgia agora, que é 1 contra 2, então é jogaço. Tennessee é o 2, né, eu acho. Tem Brian Hartline, que é saiu coordenador hoje, de... mano. Oi? Saiu hoje, saiu hoje, daí. Mas enfim, Tennessee tá na número 1. Número 1, saiu hoje já. Eita, que massa. Os Volunteers. Aí tem Brian Hartline, que é coordenador de jogo aéreo de Ohio State e de wide receiver também. Então ele, cara, é um cara que tem, no ataque, pensando ofensivamente, é um cara que trabalha tanto com wide receiver como com jogo aéreo no total, e de uma escola que tá tendo muito wide receiver e muito QB na liga, né? Então é um nome interessante também. E eu completaria com o Todd Monken, que é o coordenador de Georgia, treinou o nosso menino George Pickens. Por que não? Eu lembro. O Monken não. Qual foi o coordenador? Algum coordenador ofensivo, quando tava no Falcons, era o cara que todo dia alguém reclamava que ele não usava o Julio Jones em Red Zone, mas não é ele, não. Agora não. Eu acabei de lembrar que não é ele. Ele já foi coordenador ofensivo do Browns, do Tampa, de wide receiver do Jacksonville. Não era ele, não. Tampa, coordenador do Tampa, coordenador do Browns. Steve Sarkisian é o nome que eu tava pensando. Qual é o nome dele? Steve Sarkisian. Ele tá no college nesse momento. Eu não sei se ele tá em. Eu acho que ele tá em Alabama. Acho ou ele não. é head coach aí. Acho que é head coach já. É bem ruim. E uma faculdade menorzinha, mas não muito menor, não. É o head coach de Texas, Longhorns. De Texas? É. Oxi, morri, não sabia. Não, mas desses nomes que eu falei, cara, o mais interessante mesmo é o de Tennessee, o Alex Golesh. Cara, um cara novo, 32 anos, com uma visão bem interessante para futebol. Para ter ideia, o QB de Tennessee, por conta da pandemia, tá no 6º ano dele de faculdade, tá parecendo eu. Beleza. Quem é o QB, Léo? Hooker, Michael Hooker, se não me engano. Ele tem 26 anos. Essa é a idade do rapaz. E tem gente falando Randall Hooker. E tem gente falando que o Kenny Pickett era velho quando veio pra draft. Uhum. Então a diferença dele pro técnico, ele tem 38, o Alex Golesh. A diferença aí é de 12 anos. Pô, 12 anos é nada. Bom, mas é isso. Vocês se fala bastante de ter um nome jovem, cabeça fresca e tal. Eu prefiro, claro que eu quero alguém mais jovem, mas alguém que esteja na NFL já. Eu acho que quando você deu esse tiro de college, eu sei que foi um tiro muito mal dado, bem mal dado, em Matt Canada.
mas que ele tá falhando miseravelmente, eu acho que você precisa dar uma mudada de direção e ir pra um nome mais experiente. Aí a gente citou caras que tá no meio termo desses dois aí. O que não vale é trazer os macaco velho mesmo, assim, de NFL, que porra. E tem Ia ficar também muito triste. Agora que eu lembrei, o coordenador ofensivo que foi demitido agora do Colts. Apesar dele não ser o cara que chama jogadas no Colts, é o Frank Wright. É um cara que fazia um bom trabalho no Colts. O Colts tava sempre indo longe, tendo como wide receiver, porra, meu primo, meu cachorro e minha mãe. Não é muita coisa. O cara trabalhava bem. E o corpo do Matt que... Ryan, né? Isso, os restos mortais de Matt Ryan. Eu acho assim que, no mínimo, os Steelers podiam se colocar numa posição de se ajudar. Por exemplo, eu ainda tô na lista lá dos staffs da NFL. Eu cheguei até o San Francisco 49ers, que é o penúltimo da lista, afinal é ordem alfabética. E tem Kyle Shanahan como head coach e coordenador ofensivo, ele tem as duas funções, mas o assistente dele é Anthony Lynn, que até um dia desse era head coach na NFL. Até um dia desse era coordenador ofensivo na NFL também, sabe? Se você não vai substituir, você vai demitir e trazer um novo, pelo menos traz uma galera pra ir ajudando. Não foi o que o Steelers fez com o coordenador defensivo no ano passado, e ele assumiu agora, Terry Austin é um assistente, Brian Flores não é assistente também de coordenação, além de técnico de linebacker. Então, dá uma ajuda aí, pô, pro cara, pelo menos. Não joga embaixo do ônibus e deixa ele apodrecendo lá, não, pô. Até porque ele já tá podre, né? Exatamente. E já tá fedendo já. Precisa dar uma limpada nessa situação aí. O que eu não queria ver eram uns caras como o Gary Kubiak. Liga pro cara. Você tem um bom relacionamento, liga pro cara, tira ele da aposentadoria. Não, pô, deixa o cara descansar também. Tá bom já. E Joe Brady? Joe Brady com tranquilidade, pô. Tá como técnico de QB, E, cara, acabou de sair. Ele era o coordenador ofensivo do Panthers. Apesar de ter aquele Panthers ser horroroso, mas ele, cara, tem histórico, né? E a gente tem dois técnicos que eram técnicos dele também, né? Entendeu? Dá uma olhada aí, dá uma agitada no cenário também, pô. Não precisa seguir 100% no espírito de conexões. E, sei lá, ano que vem você me traz Hines Ward porque ele teve um princípio de tentativa de ser head coach na XFL. Não vai atrás de Antoine Randall, que é o técnico de wide receiver em Detroit. Você pode ter conexão, mas não precisa ir sempre na conexão, pô. Dá uma ajuda aí também. Inclusive, se não me falha a memória, o time do Hines Ward na XFL, o nome dele é San Antonio Brahmas, por alguma razão. É isso mesmo. Já bivoado quando eu vi. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Parabéns. Já dá pra ouvir tal qual o William Bonner o tica da latinha. Porra. Cara, ainda que seja água, mas dá pra ouvir a latinha. Mas eu achei esse site aí da Wikipedia e, cara, Matt Nagy é coordenador, é técnico de QB. Parabéns pra ele, mas pode continuar lá onde ele tá mesmo. Tá em Kansas City, né? Cara, ele tá treinando Mahomes. Para, Léo. Para. É isso que eu tô dizendo, pô, tem limite também. Não, mas tem Brian Johnson também, outro do Eagles, Brian Johnson, que é um nome interessante. É um nome que veio de college há pouco tempo, tá indo pra terceira temporada no Eagles. Tá trabalhando o Jalen Hurts e tá fazendo um puta trabalho. O Jalen Hurts chegou na NFL, era um ai me acuda. E, cara, a gente viu o que ele fez na semana passada, né? Semana passada não, né? Anteontem. Também não me inventem de trazer um Todd Downing, por exemplo. Cara, todo lugar onde eu vejo é Todd Downing e Nathaniel Hackett, pô. Todo lugar que eu vejo esse cara ser contratado, bicho, ninguém viu o que esse cara tava fazendo antes, não, pô. Só eu que fico indignado com esse cara sendo contratado. E aí todo ano algum quarterback vai pro saco porque Todd Downing assumiu como coordenador. É impressionante. É absolutamente impressionante. Então fica aí mais uma rodada de trocas de comissão ofensiva. Léo, bye week dos Steelers, qual o impacto que essa folga pode ajudar o time? Cara, vou falar primeiro de mim. Só de ter uma folga desse time já dá um baita alívio. Meu coração agradece bastante. Acho que não é só o meu, acho que todo mundo que tá aqui dá uma boa agradecida, mas é importante pro time. Porque é difícil, cara. Os nossos maiores problemas, a gente precisa de técnico para resolver. E tu dá uma semana inteira pro time treinar com o Matt Canada, eu não sei se vai piorar ou melhorar. Esse que é o problema. É difícil. Mas o bom é que a gente deve voltar da bye week com o TJ Watt e, cara, a gente com o TJ Watt é um outro time, né? Aí a conversa vai para outro patamar que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Isso. Pergunta do
Do Denis, Germano, a imprensa e a torcida de Pittsburgh reclama tanto do Canada quanto a gente? Não, eles reclamam até mais. É um ódio universal essa situação do Canada, porque todo mundo vê que não tá dando certo. É uma coisa que todo mundo consegue enxergar. Então, sim, todo mundo reclama dele de forma bem parecida. Todo mundo bate esse tambor aí, meu filho. Pra ti, Léo, a média de salário de assistente técnico no geral é tão pesada pro Steelers economizar tanto? Cara, boa pergunta. Mas provavelmente nem um pouco. O Steelers é que é mão de vaca mesmo. Acho que se a gente pegar o salário do Mike Sullivan, vai estar batendo com o nosso aqui da live. Não sei se ele ganha muito bem, não. A situação Sei lá, se pegar o salário do. Porra, eu vi aqui, JT Barrett, um assistente ofensivo aí, acho que no Lions. JT Barrett. Peraí. Porra, Ele saiu do college. Sim. JT Barrett, porra, eu sou mais velho que JT Barrett. E por muito, por muito. Eu já era mais velho que ele quando ele foi draftado, obviamente, né? Porque não tem como eu ter ultrapassado o cara. Mas, pelo amor de Deus, pô. Não é tão pesado. É porque tem uma série de fatores também pra você contratar o cara, né? Você precisa conhecer o cara, ele precisa te convencer na entrevista. Ele precisa querer vir para o mercado de Pittsburgh, para a cidade de Pittsburgh, que nem todas as pessoas vão querer. Às vezes a boa proposta está dividida ali. Porra, você quer trabalhar como um técnico ofensivo abaixo do Mike Tomlin e do Matt Canada, ou você quer trabalhar na comissão do Kyle Shanahan, do Sean McVay, que são os caras que apertou a mão, você está contratado ano que vem na NFL. Tem um monte desses fatores aí. Dinheiro é um deles, mas também não é o principal. Mas não, com certeza não é tão diferente assim, não. Cara, e eu te garanto que ia ter muita gente aceitando do armariolho o Mineirinho quente pra ser assistente no Steelers e aprender com a galera de lá, cara. Então, é muito... Cara, é falta de vontade mesmo. Acho que é falta de vontade e mão de vaquice da família Rooney que, pelo amor de Deus, o velhinho, vou chamar de velhinho para ser educado, mão de vaca. É uma coisa comum em Pittsburgh, aparentemente, que donos de time dão uma segurada na grana. Porque, porra... A gente pode fazer a SAF dos Steelers, Danilo? Como é que é? Já é SAF, né? Exato, mas faz outra. Não é entidade associativa, pô. SAF, tem dono. Se falir, já sabe quem é que paga. E a última pergunta, pra gente fechar essa live que já estamos em quase 2 horas. Germano, o Dantas pergunta qual é o pior problema do time, não ter um bom grupo ou não ter um bom treinador, ou seja, ser mal treinado? Cara, hoje é a questão de ser mal treinado, porque, assim, pelo menos em questão de nome, nossa defesa devia estar muito melhor do que ela tá. Tá tudo bem que perdemos o TJ Watt e isso aí complica para qualquer time no mundo, isso aí não é nem discussão, mas nada explica a defesa ter as atuações que ela vem tendo. Perdemos vários jogos porque a defesa simplesmente não conseguia segurar ninguém. Negócio muito absurdo. Contra o Jets mesmo, pelo amor de Deus. Ok, o Kenny Pickett teve os erros dele, teve as interceptações, mas assim, era o Jets. Por favor, era o Zach Wilson. Segura um pouco aí, vê se consegue, porque a gente gasta muito nessa unidade e até agora, salvo um jogo ou outro, salvo um jogador ou outro, eles não estão dando o retorno que a gente esperava. O ataque é muito jovem, mas eu entendo que nós temos bons nomes, tanto que se a gente parar para pensar, por incrível que pareça, a gente, na minha opinião, pelo menos, tem mais necessidade na defesa do que no ataque, para a questão de renovação de jogadores, de draft. O ataque é muito jovem, o ataque tem nomes que eu acho que a gente tem como investir mais, tem como esperar mais um tempinho, e a defesa, e em contrapartida, a defesa, a gente não tem isso. É uma situação que a gente precisa mudar com mais urgência, apesar de que, em teoria, isso não deveria ser o contrário, né? O ataque a gente precisar injetar mais talento, na defesa não tanto, pelos nomes que a gente tem, pela expectativa que a gente tinha. Então, diante disso tudo, eu acho que o problema hoje é muito mais uma questão de treino mesmo. A gente sabe que o ataque com o Matt Canada não está funcionando muito bem, não está fluindo, e a defesa também não está nos seus melhores dias. E honestamente, diante do quanto a gente gasta, diante dos nomes que a gente tem, ela deveria estar performando de um modo muito melhor. O que você acha, Léo? Eu tô com o Germano. Acho que o problema é o time tá mal treinado mesmo. E, cara, não tem psicológico nenhum, cara. É surreal como... E isso eu não falo dos Steelers, não. Eu falo
da liga, do esporte como um todo. Não vou botar nem só futebol americano, mas serve também para futebol, para basquete, para todo mundo. É surreal como os times não se importam tanto com o psicológico dos jogadores. É algo que a gente está vendo a sociedade evoluir e no esporte não está acompanhando tanto, ou até está acompanhando, mas está acompanhando o lado errado, talvez. Então eu sinto um pouco de falta disso. Acho que se a gente tivesse um trabalho melhor de psicólogo, um trabalho melhor de staff, a gente teria muito para evoluir. A gente tem muito jovem, muito cara novo, muito cara com potencial alto, e isso faz diferença. É isso mesmo. É mal treinado, assim, de você ver que o time investiu até, né? E em vários setores, porra. E os investimentos que eram para melhorar o time em uma direção não estão te dando essa direção. O Steelers tinha o pior jogo corrido do ano passado, de toda a liga. Desculpa, pior defesa contra o passe, contra a corrida de toda a liga. Ele continua tendo uma defesa contra a corrida tenebrosa, mesmo tendo investido. Contratou linebacker, contratou linha defensiva, fez troca por defensive end, outside linebacker, aliás, etc. Fez um monte de investimento em draft e em free agency e continua essa situação. Você continuou reforçando o teu grupo de wide receiver, se draftou quarterback e não mexeu muito a agulha não, cara. Ao contrário, piorou, né? O ataque com Ben Roethlisberger, no teste do olho, o ataque com Big Ben emperrava, mas dava uma andadinha. Em estatística, talvez seja bem pior até. Ben não lançava tanta interceptação. Não, se a gente pegar o mapa de passes do Kenny Pickett e o mapa de passes do Big Ben na temporada passada outra coisa. E apagar o nome, eu vou ser sincero, eu não sei dizer qual é qual, sendo muito sincero mesmo. Eu já acho parecido. No quesito, a gente não tem jogadas longas. Eu falei isso. Tipo assim, eu não sei dizer parecido. qual é qual. Se você apagar o nome, eu não vou saber dizer qual é o do Pickett. Não, é parecido, realmente. É igual. Eu pensei uma coisa e falei outra. Mas não, realmente, não só isso. Cara, com o Big Ben, antigamente ainda tinha uma diferença ou outra. Que ele tinha, de novo a palavra, que é difícil achar uma palavra que represente tão bem ela, mas ele tinha o famoso cojones de desligar o microfone, por ser um QB de 20 anos de liga. Ele desligava o áudiozinho do Matt Canada e jogava ele chamava, ele virava o próprio coordenador ofensivo, né? O próprio play caller. E, cara, quantos jogos a gente não ganhou assim? Com o Big Ben botando embaixo do braço e falando, cara, fica na tua aí, deixa que eu resolvo aqui agora. A gente não tem essa possibilidade hoje porque a gente tem um calouro, é outra situação, é diferente. Difícil, cara, difícil. O time piorou em muitas coisas. Esse ano não é. Esse ano a defesa do jogo terrestre tá até decente, vai. Não tá tão ruim assim quanto a gente tem falado. A gente tem pego times que são bons no jogo terrestre e tem conseguido segurar bem eles. Mas, cara, a defesa no jogo aéreo é a segunda pior da liga em jardas cedidas. É só a do Falcons que cedeu mais jardas. É a defesa que mais cedeu touchdown aéreo. É bizarro. Então é isso, é um time mal treinado, assim, que... É loucura, é a primeira vez que eu vejo o Steelers investindo em profundidade. O Steelers perdeu um corner, foi atrás de mais 2, o Steelers trouxe mais safety, o Steelers contratou e draftou na linha defensiva, fez troca para trazer mais um, tá trazendo mais um corner em troca, botou mais wide receiver, a classe média de wide receiver ali, a segunda, terceira prateleira, ele substituiu inteira, foi atrás de retornador, foi atrás de special teamer, e você aumentou a profundidade do time, mas o topo desceu. Mas tem sua importância, pensando no rebuild, por exemplo. Tem, pra caramba. Porque em tese agora a gente só precisa melhorar os caras de cima, né? E pra você testar e saber o que é que você consegue dar início pro teu time, claro, pô, você tem que ter profundidade mesmo. Mas assim, não era para o time ter a possibilidade de investir em profundidade e o topo despencar tanto, né? Sim. Então é isso que me dá uma assustada. Mas no final, Dantas, a tua resposta é um time mal treinado mesmo. Mal treinado, não tem o que falar, pô. Tem bons jogadores, mas eles não têm a plataforma para se apresentar no nível que deveria. Que é o que será o nosso comentário final. A gente vai fechar essa live com um pouquinho mais de 2 horas. Germano Coutinho, suas considerações finais pra gente acabar por hoje? Simbora. Agradecer mais uma vez aí a companhia dos colegas nesse podcast, a companhia dos nossos queridíssimos e fiéis ouvintes. E eu fecho o programa com a notícia positiva. Não teremos derrota esse final de semana. É uma notícia maravilhosa.
Vai ser um final de semana tranquilo, sem estresse no domingo, sem maiores problemas. Vamos tentar curtir, vamos tentar espairecer, fazer outra coisa, porque essa temporada ainda vai ser muito longa mesmo. Então, é isso. Here we go. É isso, Léo. Suas considerações finais. Você já preparou a sua playlist aí do seu streaming preferido? Você assiste qualquer outra coisa no domingo que não é NFL? Tem muita coisa boa pra ver, tem muita coisa, muita série lançando aí, tem muita coisa legal pra ver, mas não vou me aprofundar muito, queria só agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui na live, que tá nos ouvindo também em podcast. E sobre o time, eu vou me manter em silêncio, em luto, pela permanência de Matt Canada. Isso, segundos de silêncio. Que deixaremos vocês aí refletindo sobre a situação desse time, porque a gente fecha esse programa de hoje só pedindo para que vocês continuem ouvindo o podcast, assistindo as nossas lives e compartilhando para mais gente, para a gente ir chegando para mais torcida, porque se a gente vai sofrer com todas essas derrotas, pelo menos vamos sofrer em conjunto, nós todos neste grande abraço ao Pittsburgh Steelers, e deixo para vocês aí um grande abraço. E até semana que vem, porra, aliás, eu acho que eu não preciso avisar que a gente não tem live nesse domingo, né? Já que a gente entra ao vivo depois de todo o jogo dos Steelers, porra, vamos pra praia, pelo amor de Deus. Grande abraço. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.